Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Salmos 51, versículo 1, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me o meu pecado. Versículo 10 vai dizer: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém, meus irmãos? Esta passagem se encontra no livro de Salmos, quando Davi vai confessar os seus pecados e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Aqui a gente vai ver que Davi foi um rei muito querido em Israel. A gente conhece a história de Davi e sabe como foi que ele foi ungido. A Bíblia vai dizer que Davi era o menor da sua casa. Tinha ali alguns irmãos que já estavam servindo ao rei Saul, e Davi tomava conta das ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. A Bíblia vai dizer que um determinado dia o profeta Samuel foi ali na cidade de Davi, ali onde os pais de Davi moravam, os irmãos de Davi moravam, e ofereceu um sacrifício. E quando chegou na cidade, ele convidou ao pai de Davi a ir para esse sacrifício. E quando ele voltou deste monte, ele disse que iria ali almoçar na mesa, na casa de Davi. O pai de Davi começou, eu creio que fazer os preparativos, mandou a sua esposa fazer os preparativos, arrumar tudo. O profeta chega e ele disse que iria ungir o rei. A gente conhece a história de Davi. Então Samuel viu Eliabe, um homem, a Bíblia vai dizer que de estatura, forte, bonito, e aí ele pensou que ali era o rei. E Deus vai dizer a Samuel: Samuel, não é este, eu não vejo como o homem vê. E vai passando de um em um, até que aqui Samuel diz: já acabaram os seus filhos? Em outra tradução vai dizer: já acabaram os seus mancebos, que significa filhos também. Então ele vai dizer: não, ainda tem um que está cuidando das ovelhas malhadas. Observe que Davi estava atrás da casa, cuidando das ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas era aquela que nascia com alguma deformidade. Nascia sem pata, nascia cega, nascia sem orelha, alguma deformidade. Então eles não queriam matar a ovelha porque eram animais que eles consagravam. Ele colocava atrás da casa, em um curral para ninguém ver. E as bonitas ficavam ali na frente da casa, porque ali eles poderiam vender, poderiam trocar por alguma coisa, todos para chamar a atenção de quem passasse. E Davi estava lá cuidando das ovelhas malhadas. Ou seja, ele estava ali cuidando de algo que ninguém queria por perto. E Davi estava ali. E o profeta disse: enquanto esse seu filho novo não chegar, ninguém senta à mesa. Mandaram chamar Davi. Quando Davi chega na sua casa, Deus dá o sinal ao profeta e diz: é este daí que eu quero que unja como rei, porque eu conheço o coração. E ungiu Davi como rei. Davi passou pelas perseguições. Davi, depois disso, matou um urso, matou um leão que queria ali tragar uma das suas ovelhas. Deus estava preparando o caminho de Davi. Davi começou a dedilhar com sua harpa, expulsava os espíritos ruins que vinham em Saul.
e Davi matou o gigante Golias, e a história de Davi foi uma história próspera. Mas quando chega aqui, nesse Salmo 51, a Bíblia vai dizer que agora Davi está confessando a Deus seus pecados. A gente lembra do Davi que matou o urso, que matou o leão, que matou o Golias. Mas às vezes a gente esquece do Davi que viu uma mulher, a Bíblia vai dizer, de bela formosura, tomando um banho, e ali ele mandou que chamasse aquela mulher e deitou com aquela mulher e matou o marido, fez um bilhete para que o comandante dele botasse ele num lugar que a guerra era mais intensa, e ali o marido daquela mulher morre naquela guerra. Davi agora pega aquela mulher e se casa, e Davi comete o adultério. Vai o profeta Natan, bate na porta de Davi, começa a contar a história da ovelha, que um tinha uma ovelha, outro tinha várias, pegou aquela ovelha, matou e deu para o viajante. A gente conhece que Deus agora diz que a espada não vai sair da casa de Davi. E Davi teve que sair de Israel corrido, porque o próprio filho queria matar ele. Tinha usurpado o trono e agora queria matar o próprio pai. E já tinha acontecido que um filho de Davi estrupou a própria irmã, e aquele outro filho, Absalão, matou a Aminon, e agora a vida de Davi, que era um reinado próspero, ele começa a ver o reinado chegar ao fim. Ele começa agora a ver a sua trajetória ali, por causa das consequências, por causa de um pecado, ele teve que assumir as consequências. Deus disse: olha, eu não vou lhe matar, mas a espada, Davi, não vai sair da sua casa. E aqui a gente se depara com Davi confessando a Deus. Davi diz no versículo 1 do capítulo 51, do Salmo 51, ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha que interessante, quando Davi vai dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi estava dizendo ali: Deus, eu errei, eu pequei, mas Davi estava confessando a Deus, porque a própria Bíblia vai dizer: aquele que confessa e deixa, obtém misericórdia, alcança misericórdia, obtém o perdão. Olha que Davi está dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque ele sabia que ele tinha cometido o pecado, ele sabia que Deus escolheu ele sendo o menor da casa. Deus escolheu porque Deus viu que o coração de Davi era um coração aquebrantado, o coração de Davi era um coração contrito à palavra de Deus, o coração de Davi era um coração que a própria Bíblia vai dizer que ele era o homem segundo o coração de Deus. Olha que Davi vai dizer: apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. E aqui a gente pode ver que Deus é misericordioso para perdoar os nossos erros, os nossos pecados. Muitas das vezes nós estamos cometendo algo que está desagradando a Deus e estamos colhendo as consequências daquele erro, e muitas das vezes o coração ainda está duro, o coração está rancoroso, o coração está cheio de coisa que não agrada a Deus, porque alguém fez algo que nos machucou. E o que Davi estava dizendo aqui era que era para apagar dele as transgressões que ele tinha feito. Ele continua dizendo aqui: lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica do meu pecado. Davi está dizendo: lava-me como uma roupa suja, como a gente ali está trabalhando, está suado, e a água vem e a gente toma aquele banho e fica limpo.
E a roupa que agora está suja, quando a gente lava, fica limpa. Agora Davi está dizendo, lava-me completamente a minha iniquidade. Davi está dizendo, lava a minha alma, lava a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. O que é uma coisa purificada? Como aquele vaso na mão do olheiro, que o olheiro está fazendo ali, com suas próprias mãos. Quando ele consegue fazer o vaso, ele agora vai ter que colocar aquele vaso no fogo para purificar, para tirar todas as imperfeições, para quando for para a prateleira ser perfeito. Davi estava dizendo, purifica-me do meu pecado. Pecado esse que ele cometeu, o adultério e o assassinato de um homem fiel a ele. Que quando Davi chama Urias, quando soube a notícia que Batseba estava grávida, a mulher que ele se deitou, agora ele chama o marido, o esposo, olha, venha para cá, como está a guerra, ele vai dizer como está a guerra, agora vá, se deite com sua esposa e amanhã você vai para a guerra. Aquele homem era fiel e se deitou no pátio do palácio de Davi. Chegaram até Davi e falaram, olha, Urias não foi para casa. E ele chama Urias de novo, por que você não for para casa? Ele diz, porque não é justo que eu vá para minha casa, se deite com minha esposa e meus amigos estejam ali lutando, guerreando para conquistar aquela cidade para o rei. Olha que homem íntegro e justo e fiel. Davi tenta de várias formas para que ele vá para casa, dá um banquete, leva para casa dele, ele não aceita. Aí Davi escreve um bilhete e sela ali com o anel dele, com o selo dele, e dá para o comandante de, olha, ele não pode voltar dessa guerra. O comandante entendeu e colocou ele onde a guerra era mais intensa, que sabia que ele não poderia escapar. Mas aqui Davi está dizendo, eu cometi o pecado, me purifica. E só com a misericórdia de Deus, para a gente ser purificado daquilo que a gente faz que não está agradando a Ele. Mas no 10, ele vai dizer aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha que coisa maravilhosa, quando ele vai dizer aqui, ó, olha, cria em mim um coração puro. Por isso que ele é titulado o homem segundo o coração de Deus. Quando ele vai dizer, olha, eu não quero mais esse coração que eu tenho, cheio de maldade, cheio de malícia, cria, Pai, em mim. E quando a gente vê as pessoas que é criativa, criando algo, primeiro eles desenham ali e depois tira do desenho, faz aquela forma, ele está criando, o próprio Deus é o Deus criador, porque a Bíblia vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Quando a Bíblia vai dizer, era sem forma e vazia, Deus começa a criar, dá forma àquela terra. Quando a Bíblia vai dizer, o Espírito de Deus pairava, se movimentava, ele se movimentava pela face do abismo, como se viesse aquelas ondas, quando a gente vê no quebra-mar, aquelas ondas batendo e se desmanchava, era assim que o Espírito de Deus fazia na face do abismo, e na nossa vida ele faz isso. Ele não é um espírito que fica parado. O Espírito Santo, ele se move em tirar as imperfeições que a gente tem, se move em tirar os vícios, se move em tirar a maldade, se move para purificar a nossa vida diante de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai criar em nós agora um coração puro. E como é bom a gente ser uma pessoa que pura diante de Deus. Uma pessoa que não tem maldade, não tem o egoísmo, não tem aquele olhar pecaminoso, mas tem um olhar
de Deus, um olhar de que tudo Deus, Jesus Cristo, está ali na frente daquele negócio ali. Quando a gente olha com o olhar de Deus, a gente vai olhar com amor para o próximo. A gente vai olhar com um olhar de misericórdia para aqueles que estão necessitando de misericórdia. Quando a gente olha com um olhar de Deus, de Jesus Cristo, a gente vai ver que mesmo sem merecer, nós temos que fazer, porque nós não merecemos nada e Deus nos deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Só Deus criando um coração puro para que as pessoas possam ter amor. A palavra de Deus diz que o amor de Deus é tão grande que nos constrange, que Ele amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira nunca eu e você vamos conseguir imaginar e entender como Deus amou este mundo, amou as pessoas que hoje troca Deus por um esquema de cigarro fumado, um copo de cachaça, uma balada, uma noite, um dia, umas horas de prazeres, troca Deus por essas coisas. E Salomão vai dizer, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Há tempo para tudo. Salomão vai nos ensinar isso. E aqui Davi está dizendo, no verso 1, ele vai dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus. No verso 2 ele vai falar, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Mas aqui no 10 ele vai dizer, olha Deus, depois que o Senhor tiver misericórdia, depois que o Senhor apagar as minhas transgressões, depois que o Senhor me purificar do meu pecado, ele vai dizer agora, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que maravilha! Davi está dizendo aqui, eu não era reto, eu não desviava do mal, mas se o Senhor criar em mim um coração puro e em mim vai criar também um espírito reto que se desvia do mal, que não vai para aquilo que não te agrade. Por isso que Davi teve a vitória. Mesmo Davi tendo escorregado, pecado, feito o que ele fez, ele se arrependeu e Deus honrou Davi. A gente não vai ver mais a Bíblia falando que Davi pecou lá na frente, que Davi adulterou, que Davi matou um inocente. A gente vai ver Davi falando em seus salmos, olha, não afaste de mim o teu espírito. Davi vai dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Davi vai dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi também vai nos relatar, elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro, que veio do Senhor que fez os céus e a terra. A gente vai ver a misericórdia de Deus para com Davi. No Salmo, mais para frente, a gente vai ver Davi se declarando para Deus. E aqui no Salmo 51, no verso 10, ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, só Deus para criar um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mas ele não termina por aí, quando no 11 ele vai falar, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que Davi está dizendo em outras palavras, pode tirar o reino, pode tirar a fama, pode tirar as cidades que me deu, pode tirar tudo que eu tenho, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele vai falar, não me lance fora da tua presença, porque Davi sabia que na presença de Deus é o melhor lugar para a gente estar, meus irmãos. Olha que Davi vai declarar aqui,
não é na presença de um amigo que poderia oferecer coisas boas para ele, riqueza para ele. Ele fala na tua presença. Muitas das vezes nós deixamos a presença de Deus para estar nos nossos deleites e nas nossas práticas pecaminosas. E Davi está dizendo aqui, olha, cria em mim um coração puro. E depois ele vai falar, renova-me um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E o que a gente vê hoje mais, meus irmãos, é pessoas querendo sair da presença de Deus. E ele vai dizer aqui mais ainda, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi pede para Deus não retirar. Poderia retirar tudo que Deus deu, como eu falei, mas o Espírito Santo, Davi estava pedindo a Deus para não retirar. E é esta mentalidade que nós temos que ter no tempo de hoje, no século que nós vivemos. Porque muitas coisas querem nos tirar da presença de Deus. Muitas coisas querem tirar a presença do Espírito Santo. Muitas coisas afasta de nós o Espírito, porque o Espírito é santo, ele não habita no meio de imundícia, ele não divide a sua glória com ninguém, Deus não divide. Temos que ter um coração puro e reto para que ele entre e faça morada e ceie conosco, que nós ceamos com ele. Ele não se mistura com porcaria. E se estiver alguma área da nossa vida que nos afasta do Espírito Santo, que em nome de Jesus nós possamos chegar e falar igual a Davi, não me lance fora da tua presença. A pior coisa é quando a gente deixa de estar na presença de Deus, porque a presença de Deus é um lugar santo. A presença de Deus, aonde Ele está, tudo tem que ser como Ele quer. E quando a gente começa a se colocar na presença que não é de Deus, a gente começa a fazer coisas que desagradam a Deus. A pior coisa é quando Ele retira de nós o Espírito Santo, o Consolador. E aqui Davi está dizendo, não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas ele continua falando, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com espírito voluntário. Davi não estava tendo mais a alegria da salvação, a alegria de ser um rei, a alegria de governar. Tantas coisas aconteceram na vida de Davi. A filha foi estuprada pelo outro filho, o irmão matou o que estuprou, agora o comandante do exército dele mata o filho dele, o filho que nasceu de Batseba, o primeiro, morreu. E Davi estava ali agora triste, sem alegria da salvação. Porque ele não tinha mais a presença, ele não tinha mais o Espírito Santo, ele não tinha um coração reto, ele só estava mergulhado nas iniquidades dele, nas transgressões dele. Mas quando ele levanta e diz, olha, eu não quero mais, tem misericórdia de mim, apaga minhas transgressões, me purifica, cria em mim um coração puro, um espírito reto, para que eu possa tornar até a alegria da salvação. E nós temos que nos alegrar, meus irmãos, todos os dias, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Eis que tudo que era velho se fez novo, quem está em Cristo, nova criatura é. Nós temos que ter essa alegria. E se estiver faltando esta alegria na minha e na sua vida, é porque nós temos que olhar, nos examinar. A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo.
e ver o que está de errado e pedir a Deus misericórdia para que Ele nos purifique, para que a gente torne a ter a alegria da salvação. Davi começa dizendo aqui, ele termina dizendo aqui: torne-me dar a alegria da tua salvação e sustenta em mim como espírito voluntário. Uma pessoa voluntária, uma pessoa que faz aquilo ali com alegria, com amor, com prazer, não quer nada em troca. Ele não precisa de ter nada em troca, porque ele faz ali com o coração alegre, só tendo o prazer de ajudar a quem precisa. Davi está dizendo isso aqui: torna a dar-me, porque uma outra hora ele tinha essa alegria quando estava dedilhando ali a sua harpa e cantando seus louvores, seus salmos, salmodiando, e ali o espírito ruim que saía da mente do corpo de Saul. Davi tinha alegria, Davi teve alegria de quando chegar e dizer: ele vem com sua lança e com seu escudo, eu vou com ele no nome do Deus Altíssimo. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? Ele tinha alegria neste tempo, quando ele foi lá e enfrentou Golias com a pedra e com a funda. Não precisou espada, não precisou de ninguém estar ali, ele com a armadura. Saul queria dar a armadura dele, ele chegou a vestir, mas quando ele foi caminhar, ele viu que não ia dar certo, porque ele não tinha o costume de usar aquilo. Ele disse: eu vou, é no nome do Deus dos exércitos. E foi lá e matou Golias e lançou sua funda. A pedra, não foi a pedra que derrubou Golias, mas foi a unção que estava na vida de Davi, que Deus colocou, que fez ele lançar aquela pedra, bater na testa. Ele caiu e em seguida ele pegou a própria espada dele, arrancou o pescoço, e o exército de Deus de Jerusalém teve vitória. Ele tinha alegria aqui nesse tempo, mas agora, olha o que o pecado faz, olha o que as transgressões faz, olha o que a iniquidade faz, tira a alegria de ser salvo. Quando começamos a nos aprofundar em pecados, em pensamentos que desagradam a Deus, comportamento que desagrada a Deus, viver uma trajetória de vida que não está de acordo com a palavra de Deus, nós perdemos a alegria da salvação. E Davi estava dizendo: eu torno-me dar a alegria da salvação. Para isso acontecer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não te lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, agora me dá, torna-me dar, porque outra hora eu tinha, agora eu não tenho mais. Torna-me dar a alegria da tua salvação, sustenta em mim um espírito voluntário. E para finalizar esta passagem dessa manhã, meus irmãos, Davi diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. A finalidade de Davi querer um coração puro, querer um espírito reto, querer a alegria da salvação, querer não sair da presença de Deus, querer um Espírito Santo de volta na vida dele, é para ensinar os transgressores, porque ele era um transgressor, ele cometeu iniquidade, agora ele quer novamente o que ele tinha perdido, para ensinar aquelas pessoas que estão afastadas da palavra de Deus. E é isso que nós temos que ter, depois que Deus nos deu a alegria da salvação, e tem pessoas tristes espiritualmente nos seus pecados, nos seus deleites, e nós temos que ensinar o que, meu irmão? Os caminhos, o caminho de Deus. Olha o que Davi diz: então ensinarei os transgressores os teus caminhos,
E qual é o caminho que vai nos levar até a Deus? Jesus Cristo, quando ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mas nós somos agentes que vai levar essas pessoas até o Pai, mostrando o caminho, mostrando a verdade e mostrando a vida. E Davi está dizendo aqui: depois que me dá tudo isso, eu vou ensinar o que os pecadores a ti se converterão. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Querer um coração puro, um espírito reto, estar na presença do Senhor, ter o Espírito Santo, ter a alegria da salvação, para ensinar os pecadores, os transgressores, aqueles que praticam a iniquidade, o caminho do Senhor. A ponte é Jesus Cristo, a porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta, aquele que bater se abrirá. Ele vai dizer: me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele comigo. Jesus é o caminho. Jesus é o que nos dá a alegria da salvação. Jesus é que nos dá o Espírito Santo. Jesus é que tem misericórdia de nós, Ele que nos purifica, Ele que tira todo o pecado, é Ele que nos salva, Ele que tem misericórdia, é Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que esta palavra possa fazer guarita nos nossos corações, que nós possamos entender que mesmo Davi, com os pecados que ele cometeu, com a iniquidade que ele cometeu, quando ele se arrependeu, orou, Deus deu a ele tudo isto que acabamos de ver aqui e a alegria da salvação, a alegria de estar no caminho do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo possa completar no meu e no teu coração o que faltou nesta mensagem. Que o Senhor nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.